Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o neocolonialismo. Mas o que é isso? O neocolonialismo é tipo um colonialismo 2.0, que rolou lá no século XIX e XX, principalmente na África e na Ásia. O objetivo? Conseguir matéria-prima e mão de obra barata, além de mercados consumidores. Então, vamos entender um pouquinho mais dessa história? O neocolonialismo é tipo um colonialismo 2.0, que rolou lá no século XIX e XX, principalmente na África e na Ásia. Nessa época, as potências europeias e os Estados Unidos estavam a todo vapor com a industrialização e o capitalismo. Com a Segunda Revolução Industrial, a produção aumentou demais. Países como a Inglaterra, a Bélgica, a França, Estados Unidos e a Alemanha estavam no topo. Para continuar crescendo e manter a economia estável, os neocolonialistas precisavam de matérias-primas e mão de obra barata e sem sindicatos. Com a produção a mil, surgiu a necessidade de novos mercados consumidores, já que a Europa não dava conta de tanta produção. Então, as elites europeias começaram a olhar para a África e a Ásia como uma chance de manter e aumentar seu poder. Mas olha só, a presença europeia nessas regiões não era novidade. Já rolava desde o período colonial, com pequenos territórios e entrepostos comerciais. Mas com os avanços tecnológicos em armas e transporte no neocolonialismo, dominar esses territórios ficou ainda mais fácil. Além disso, a América era uma questão complicada, já que os Estados Unidos, que estavam se tornando uma potência industrial, não tinham interesse nisso. Eles seguiam a doutrina Monroe, que basicamente dizia: a América é nossa. Mas não era só a estabilidade econômica que importava. Tinha também sentimentos nacionalistas, rivalidades entre nações e até umas teorias pseudocientíficas bem loucas da época. Um exemplo é o tal do racismo científico, que dizia que uns povos eram inferiores e outros superiores. E ainda tinha o darwinismo social, que falava que a sociedade europeia era o topo da civilização e que os povos africanos e asiáticos eram meio primitivos. Olha só que absurdo. Assim, a África e a Ásia foram profundamente afetados pelo neocolonialismo. Muitas nações ainda lutam com o subdesenvolvimento, uma herança desse período. A violência contra os povos nativos foram constante, com muita crueldade e violações dos direitos humanos. Exemplos são no Congo belga, onde os congoleses comeram na mão do rei Leopoldo II, com trabalhos forçados, amputações, açoitamentos, estupros e assassinatos. A Conferência de Berlim, liderada por Otto von Bismarck entre 1884 e 1885, foi crucial para dividir o território africano, definir as fronteiras e estabelecer regras para a navegação nos rios interiores. Mas as potências europeias ignoraram totalmente as realidades locais, juntando os grupos rivais e gerando conflitos. Na Europa, o neocolonialismo acelerou a concentração de riquezas e a industrialização, mas também aumentou a rivalidade entre países, contribuindo para a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se sentia prejudicada pela divisão colonial, e a Itália se juntou à Tríplice Entente em 1915, buscando ganhos territoriais, incluindo colônias na África. No Brasil, a pressão europeia, principalmente da Inglaterra, ajudou na abolição da escravatura. Com isso, o país começou a se industrializar no contexto do ciclo do café e desenvolver suas primeiras ferrovias. Além disso, o neocolonialismo incentivou a imigração europeia para substituir a mão de obra escrava depois da abolição em 1888. O objetivo era modernizar a economia e suprir a demanda crescente por trabalhadores nas plantações e nas novas indústrias que estavam surgindo. Agora, para finalizar, me diga, qual é a diferença entre colonialismo e neocolonialismo? Não sabe, né? Então fala para você. O colonialismo, que rolou entre os séculos XVI e XVIII, focava nas Américas, buscava explorar metais preciosos e produtos agrícolas raros, e o trabalho escravo era comum. No neocolonialismo, século XIX agora, se concentrou na África e na Ásia, buscando recursos naturais e mercados consumidores. E a escravidão era condenada, mas a exploração ainda continuava. E aí, galera? Agora vocês sabem mais sobre o neocolonialismo e como ele moldou o mundo com a exploração intensa que deixou marcas profundas na história, cultura e meio ambiente da África e da Ásia. Valeu por acompanhar e até a próxima!